Oi, pessoal. Então, vamos ver agora mais um exemplo de superfície parametrizada, e agora usando o sistema de coordenadas esféricas, que é esse aqui. Então, a gente vai começar esse vídeo revisando o sistema de coordenadas esféricas. Então, aqui a gente tem um ponto P, que tem suas coordenadas x, y e z em preto, usuais, cartesiano, e também pode ser, sua localização pode ser descrita usando ρ, θ e φ. Então, o ρ, ele é a distância até a origem desse ponto P. O φ, que está aqui, é o ângulo desse vetor k, que tem a direção do eixo z, e esse vetor, que vai dar origem até o ponto P. E o θ, ele está lá no plano xy, ele funciona do mesmo jeito que em coordenadas polares, considerando essa projeção do vetor OP lá no plano xy, certo? E agora a gente vai ver alguns GIFs que eu acho que ajudam a enxergar um pouco melhor qual é a ideia desse sistema de coordenadas. Começando por esse aqui. Então, o que a gente está vendo nesse GIF? Aqui a gente fixou um certo ângulo θ, que está aqui em preto. Então, θ é igual a zero, forneceria pontos aqui na direção do eixo x, θ é igual a π sobre 2, pontos lá na direção do eixo y, e aqui a gente tem θ igual a 45 ou 60, alguma coisa semelhante. E aqui nós estamos, né? Vocês podem ver que isso aqui é um semicírculo, então a gente está com um certo ρ fixo, digamos ρ igual a 1, ou seja, pontos que têm distância 1 até a origem, por exemplo. E o que a gente está ilustrando aqui? Qual é o papel do φ? Esse ângulo φ, que ele é medido aqui a partir do eixo z, né? Ele tem φ igual a 0 no eixo z, φ igual a 90 no plano xy, e a gente considera o intervalo para φ, conforme destacado aqui, né, no enunciado do exemplo, até φ igual a π, o que forma um semicírculo de 0 até 180 graus. E considerando φ indo de 0 até 180, conforme descrito aqui, a gente tem esse semicírculo, e fazendo θ variar de 0 até 360 graus, a gente consegue descrever toda uma esfera, certo? Rotacionando, fazendo a revolução desse semicírculo, desde θ igual a 0, aqui no começo do GIF, passando por θ igual a 90, até θ igual a 2π, que é 360 graus. Então a gente consegue descrever uma esfera em coordenadas esféricas de acordo com esse raciocínio. E mais um GIF aqui, com um comentário importante. Tá? Aqui a gente fixou um certo ângulo φ. Vocês estão vendo que esse ângulo φ não está mudando? É como se a gente tivesse fixado φ igual a 45, por exemplo, e a gente está permitindo essa revolução de θ, de 0 até 360 graus. Então é um raciocínio um pouco diferente que permite a gente escrever um cone. Por exemplo, está um pouco mais claro nessa figura. Então é isso que eu queria colocar de revisão de coordenadas esféricas. Vamos ver agora um exemplo de parametrização de superfície nesse sistema de coordenadas. Então, conforme vocês podem conferir lá nas notas de aula também, a gente consegue descrever uma esfera apenas usando o sistema de coordenadas esféricas, simplesmente fixando ρ igual a um número real positivo. Por exemplo, ao fixar ρ igual a 1, a gente obtém uma esfera de raio 1 e centro na origem. A parametrização de uma tal esfera é fornecida diretamente pelo sistema de coordenadas esféricas, substituindo ρ igual a A. Então aqui nós temos três coordenadas, que são ρ, θ e φ, três variáveis. Quando a gente fixa ρ igual a A, a gente fica com duas variáveis, θ e φ, que são as variáveis da nossa parametrização. Então, só relembrando, a partir do GIF, que nessa parametrização, o que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo que φ vá de 0 até 180 graus, formando esse semicírculo, e fazendo a revolução de 0 até 360 na variável θ, a gente consegue descrever toda uma esfera. E aqui é importante destacar que esse GIF ele ilustra por que a gente não faz um ângulo φ ir de 0 até 360. Basta fazer ele de 0 até 180, que esse nosso raciocínio, com θ indo de 0 até 360,
é o suficiente para descrever toda a esfera. Bem, aqui a gente tem mais uma ilustração, tá? Aqui está ilustrado que o domínio dessa nossa parametrização é o retângulo destacado aqui embaixo, a variável θ indo de 0 até 2π e a variável φ indo de 0 até π. E o que é um segmento azul desse? Um segmento azul desse corresponde a um certo valor de θ fixo. Então, é um quadro daquele GIF da revolução, certo? Um daqueles semicírculos. Então, essas curvas de parâmetro constante já estão bem ilustradas pelos GIFs que nós vimos anteriormente. E o que é um valor de φ fixo aqui, né? Quando a gente fixa um valor de φ, aqui a gente tem uma curva correspondente em vermelho lá na figura. Então, o que acontece? Os pontos que têm φ igual a zero, eles estão aqui. E aí a gente tem os valores diferentes de φ. Por exemplo, φ igual a 30, todos os pontos que têm φ igual a 30 têm um ângulo como esse. Todos os ângulos que têm φ igual a 90 vão estar no plano XY. Todos os pontos que têm φ lá igual a, digamos, 135, vão estar abaixo do plano XY. Como eu acho que fica mais claro aqui com esse GIF, né? Então, aqui embaixo, à esquerda, a gente tem φ, né, igual a zero. Φ igual a zero corresponde aos pontos que têm um ângulo zero com o eixo Z. Então, a gente obtém um ponto aqui em cima. À medida que o valor de φ cresce aqui na esquerda, esse ângulo que é formado com o eixo Z, ele aumenta, conforme essa figura aqui, né? Então, conforme esse ângulo φ sai de zero e vai caminhando até 90 graus, a gente obtém esses círculozinhos, essas curvas em vermelho, que começam lá no eixo Z e cujos pontos vão formar um ângulo de 0 até 90 no plano XY e depois até 180 graus vão chegar no eixo Z de novo. E aqui eu vou reforçar mais uma vez que a parametrização que nós já tínhamos aqui na linha de cima, ela corresponde àquilo que nós tínhamos na definição 6.1.1, onde x, y e z são escritos em função de duas variáveis que nós chamamos de u e v. Então, aqui, a gente tem exatamente esse esquema, onde u é igual a θ e v é igual a φ. Então, a gente fica com x em função de u e v, como vocês podem ver aqui embaixo. Ou, se vocês preferirem, vocês podem usar θ e φ e usar a equação de cima. E a mesma coisa para y, também está escrito em função de u e v, só que numa notação que talvez seja um pouco melhor, com θ e φ, que são as coordenadas que nós já estamos acostumados. E para fechar essa videoaula, eu vou deixar um pequeno exercício para vocês, que é considerar essa equação aqui, x² mais y² mais z², e verificar o que vocês obtêm nessa expressão quando vocês substituem as equações paramétricas que estão aqui destacadas com essa estrela. Ou seja, quando você substitui x por essa expressão, aqui nessa expressão, né? Quando a gente substitui y pela expressão correspondente e quando a gente substitui z por essa expressão correspondente, o que é que a gente obtém aqui? Que vocês vão obter a equação de uma esfera de R3 que vocês talvez se lembrem lá de geometria analítica.